presidente Michel Temer confirmou, vai participar na semana que vem, na próxima quarta-feira, da posse do novo presidente do Paraguai. Para evitar problemas com os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira, aqui no Brasil, a saída encontrada pelo governo é que todos vão juntos à posse, no mesmo avião presidencial. A regra diz que presidente da República e vice, por exemplo, mesmo quando viajam para o mesmo lugar, só podem voar e se deslocar em carros diferentes, como medida de segurança. Nesse caso, nós teremos o presidente da República e os dois seguintes na escala sucessória no mesmo voo. O presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, esteve ontem com o presidente Michel Temer lá no Palácio do Jaburu. Ainda tentou evitar a viagem, mas não teve jeito. Na semana passada, Michel Temer já havia cancelado uma outra visita à Colômbia, a pedido dos presidentes da Câmara e Senado. Ele pretendia participar da posse também do novo presidente daquele país, Ivan Duque. O problema é que toda vez que o presidente da República se ausenta do país, Maia e Eunício também estão tendo que viajar, uma vez que eles não podem assumir a presidência da República para não se tornarem inelegíveis. Eles argumentaram na semana passada que o Congresso está fazendo um esforço concentrado agora antes das eleições. E como são candidatos também, não podem se afastar no momento da campanha. Para evitar ainda mais chiadeira, todos embarcam de manhã e retornam aqui a Brasília no fim do dia. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, vai mais uma vez assumir aqui a presidência da República interinamente, por apenas algumas horas. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, professor, é aquilo que a gente já falava aqui no Jornal da Manhã, na última viagem do presidente, né? Sim. O senhor diz que a Constituição não tem essa previsão, né, da sucessão presidencial. Não tem, não é nem impedimento, não houve vacância, não houve absolutamente nada. Isso é um verdadeiro absurdo. É uma invenção brasileira no presidencialismo. Não existe isso. Não há na Constituição, não há lei, não há decreto, não há norma. Toda essa palhaçada feita, que é uma palhaçada, não precisa ser feita. O presidente faz um deslocamento, ele continua presidente. Nós temos o bipresidente, um aqui e o outro lá. Isso não existe. Tem coisas que só tem no Brasil. Agora temos o presidenciável, que é só no Brasil também. Tem coisas que você fica abismado. E uma última observação na própria reportagem, para quem assistiu pelas nossas redes, aparece a Câmara dos Deputados, o plenário e a mesa diretora. Nós somos o único país no mundo, o único, que atrás da mesa diretora tem dezenas de parlamentares todos de pé. Acompanhem, se vocês já viram imagem, ou da Câmara dos Comuns, na Inglaterra, da Assembleia Francesa, o mesmo se aplica a Portugal, Espanha, Itália, etc. Estados Unidos. Se algum lugar vocês viram atrás da mesa diretora dezenas de parlamentares cochichando, falando com o presidente, isso não existe. Então tem coisas que só tem aqui na terra de Pindorama, tal, né? Na ilha de Veracruz ou na terra dos papagaios, várias denominações que o Brasil teve lá no início do século XVI. Isso é uma enorme bobagem. Insisto, não precisa fazer isso. Eu gostaria que alguém me mostrasse aonde está, na Constituição, numa lei, num decreto, numa norma, que o presidente, ao sair do país, precisa transferir, isso num prazo curto, vale destacar, precisa transferir o governo a um outro. Isso não existe. A loucura é tão grande que teve no regime militar também. João Batista Figueiredo, já no final do seu governo, em 1984, indo já para os estertores, viajou ao Japão e à China. E não queria transferir por Aureliano Chaves o governo, que era o seu vice-presidente. Acabou transferindo com má vontade. Ele estava tão doido naquele dia que, ao se despedir dos ministros, ao encontrar as mulheres dos ministros que estavam presentes na base aérea de Brasília, ele beijava a mão das mulheres. Mas ele estava tão malucão que, ao passar pelo ministro Medeiros, Otávio Medeiros, chefe do Serviço Nacional de Informações, que tinha status de ministro, ele beijou a mão do chefe do SNI. É inacreditável, mas eram as doideiras brasileiras. Isso não existe, tem de acabar.